Top. Olá, eu sou Ana Lúcia Gonçalves, psicóloga, CRP 06-47343, idealizadora do projeto Psicólogos Brasileiros Online. Decidimos fazer algumas apresentações em dupla, né, onde eu vou estar apresentando algumas pessoas que são membros desse grupo. E hoje estamos aqui, temos a honra de ter a Léa Bessa, uma colega, amiga, irmã de longa data, né, Léa? Fomos aí parceiras de turma, né? A Léa é formada pela USP de Ribeirão Preto, fez mestrado também na USP de Ribeirão Preto. Ela é psicóloga hospitalar por mais de 20 anos, tem certificação em psico-oncologia pela Sociedade de Psico-Oncologia, professora universitária na Unip de Ribeirão Preto e autora do livro Conquistando a Vida, Adolescentes em Luta contra o Câncer. Léa, o meu eu quero autografado, por favor. Tá bom? Seja super bem-vinda a essa aula, mini aula, né, que a gente está fazendo aqui especialmente para o grupo, aonde você vai poder contribuir e falar um pouquinho sobre a sua experiência, dar uma pincelada aí, né, nessa experiência toda que você tem. Fique super à vontade, sinta-se super bem-vinda e um prazer imenso tê-la em minha vida, Léa. Ai, Ana, o prazer é meu, né? É um imenso prazer participar desse projeto, né? Ter a Ana como amiga, né? Colega de longa data, né? Fomos da mesma turma, parceira de alguns projetos, né? Sim. Projetos humanitários, né, Ana? Foi muito bacana, né, Léa? Algumas vivências aí, parcerias que fizemos, né? Sim. E quando a Ana me convidou para participar, né, desse projeto voluntário, né, um projeto que está crescendo tanto, né, e atingindo aí um número imenso de brasileiros aí fora, né, do país, e no momento aí de tanto sofrimento, né, uma pandemia aí atingindo toda a humanidade e a gente agora está novamente, né, nessa parceria aí com essa nova proposta aí de trabalho. Léa, e por falar, enquanto a gente está atingindo, em quantos dias? Em 5 dias, né? Basicamente 5 dias de projeto, nós já atingimos 23 cidades, 15 países e 5 continentes. Então, muito bacana mesmo, eu acho que tende a crescer dia a dia, porque o sofrimento está aí, e é um sofrimento que a gente sabe que se faz, né, mundialmente, e temos brasileiros espalhados, né, mundo afora. Então, um projeto que veio certamente em muito boa hora. Sinta-se super... Veio acrescentar, né? Ah, com certeza. Sinta-se super à vontade para sua apresentação, viu, Léa? Tá certo, Ana. Então, eu vou falar um pouco sobre o plantão psicológico, né, que é uma possibilidade de atendimento, né, quando nós pensamos numa única sessão, né, num único atendimento aí psicológico. Pensando nesse projeto, né, existem algumas adaptações a serem feitas, né, se a gente pensar no próprio nome, né, plantão, nós precisamos fazer alguma adaptação aí, porque não dá para você ficar, né, de prontidão em determinados horários, mas eu vou estar explicando isso também na minha apresentação, né, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, ver como, né, poderia ser viabilizado assim, essa forma de atendimento, né, até pensando no projeto. Eu vou passar alguns slides, né? Porque assim facilita também a apresentação. Você quer falar alguma coisa? Não, pode entrar, né? Então tá bom. A Léa trabalha com plantão psicológico há 20 anos também, né, Léa? Nessa área específica, quanto tempo? No plantão menos, né? Mais ou menos uns 13 anos que eu tô no plantão. Bastante experiência, né? Vamos lá.
Tá. Então, antes de começar a falar sobre o plantão, né, hoje eu estava preparando essa apresentação e me veio em mente um mito, né, que você deve conhecer, Ana, né? Sim. A Esse caixa de mito da, Pandora. da caixa de Pandora, né, que eu fiquei pensando muito nesse momento que nós nos encontramos, né? Então, assim, para quem não conhece o mito, né, tem até uma história até um pouco maior, mas falando da Pandora, né, que era uma mulher que ela, né, foi feita assim de uma forma perfeita, né, com vários atributos, né, várias qualidades, mas que Zeus, né, ele também e deu de presente para ela, né, a curiosidade e entregou uma caixa, né, que em algumas descrições, às vezes a gente encontra como um jarro, né, que ela era um jarro de Pandora, mas a gente conhece mais como a caixa de Pandora. E que ele entregou uma caixa e falou que ela não poderia abrir essa caixa, né, em hipótese alguma. E como um dos atributos da Pandora também, né, era a curiosidade, né? Em determinado momento, ela abriu essa caixa, né? Onde foram liberados os vários males do mundo, né? Então, a guerra, as doenças, né? Doenças orgânicas, né? Mentais, e uma série, né? de malefícios aí para a humanidade. E quando ela viu esse desespero, ela fechou rapidamente essa caixa, né? E dentro desses, né, o que tinha dentro dessa caixa, nenhum desses atributos que for, né, guardado e que ela não conseguiu liberar, né? E que era exatamente a esperança, né? Então eu comecei a pensar nesse mito e falei, olha, que momento que nós nos encontramos, né? Parece que foi aberta a caixa de Pandora, né? Sim. Porque então foram liberadas as doenças, agora em consequência a fome, né? Várias situações, desemprego. Só que também, pensando na caixa de Pandora, a gente continua com a esperança, né? A todo E é momento, né, Leia? A todo momento. né? E eu quis trazer esse mito para a gente refletir até antes, né, da apresentação do plantão, porque esse projeto, acho que é justamente, né, isso, né, é acolher as pessoas nesse momento aí de emergência, trabalhando com as suas possibilidades, né, mas o quanto que essa esperança ela está presente, né, o tempo todo, e é o que move a gente também a estar trabalhando, a cuidar do outro, né? Fazer alguma coisa para que a gente possa contribuir aí com a humanidade. Que bonito, Leia. Muito bem-vinda. Muito bem-vindo esse mito. Bom, para vocês conhecerem um pouquinho essas possibilidades, né, de um plantão psicológico, o plantão ele não acontece só no modelo clínico, né? A minha maior experiência é com clínica escola, né? Supervisionando alunos e nós temos horários já pré-estabelecidos e atendemos a demanda, né, que procura espontaneamente, que não precisa de encaminhamento e nada, né? Mas o plantão ele pode ser aplicado em vários contextos, né? Você pode levar um plantão para os hospitais, né? Você pode ter plantão em alguns projetos aí sociais. Eu tive uma experiência, né, no Outubro Rosa, que nós levamos também para a comunidade, né? Um trabalho aí de apoio junto à prefeitura. Né, Voluntários do Sertão, que é um projeto humanitário também que a Ana já participou em 2017, que nós desenvolvemos também um trabalho
muito interessante no interior aí da Bahia. Então, é só... Fui em 2019 também, Poções. Que esse eu Foi não muito legal. fui. Você foi no 2018 também, né, Leia? A gente Isso. inverteu aí. Um projeto incrível, fica a dica, né? Para que os colegas deem uma olhadinha ali no YouTube e conheçam um pouquinho sobre esse projeto. Vale a pena. É um projeto, assim, muito interessante, muito envolvimento, né, de todos os Sim, profissionais aí da saúde, voluntários. Então, é só para vocês conhecerem que o plantão ele pode ser aplicado em vários contextos aí, né? Então, eu coloquei aqui só mais um slide, assim, mostrando as várias instituições, UBS, delegacias, Fundação Casa, escolas, né? Situações de desastres e emergências que têm algumas peculiaridades, essas situações aí, né? Que a gente precisa também conhecer, estudar, mas um modelo também é bem-vindo, né? Então, CAPES, vários projetos humanitários, e eu coloquei essa possibilidade aí de atendimento online, que vem crescendo muito, né? Principalmente nesse momento que os psicólogos estão atendendo quase que exclusivamente dentro dessa modalidade, né? E aí entra, né, o nosso trabalho, né, voluntário aí com esses brasileiros no exterior. Bom, falando rapidamente um pouquinho da história do plantão psicológico, quem foi até da nossa época, né, Ana, estudou aconselhamento psicológico, né? Eu acho que Dia, né, Leia? Outro dia, né? Outro dia. Só para dar uma contextualizada, nós estamos formadas há 25 anos, né, Leia? 27ª turma de Psicologia da USP Ribeirão Preto. Outro dia. Sim, outro dia. Para mim foi, viu? Para mim também, Leia. Impressionante, né? Mais ou menos no 4º ano de faculdade, né? Acho que nós vimos esse aconselhamento. Foi isso mesmo. Então, esse aconselhamento psicológico, ele foi ancorado, né, na abordagem de Rogers, né, essa abordagem centrada na pessoa, e que foi desenvolvido, né, inicialmente aí pelo Oswaldo de Barros Santos e a doutora Raquel Leia Rosenberg, e no ano de 1969 que ele começou a crescer. Tem um dado interessante, né, que eu estou trazendo primeiro a história do aconselhamento para chegar no plantão psicológico, porque o plantão ele é derivado do aconselhamento. E pensando no aconselhamento, ele nasce da própria demanda social, né, que foi aquele período pós-guerra, né? Então, tem até uma citação da Henriette Morato, que ela diz que o aconselhamento como prática surge num cenário marcado pela absoluta necessidade de reconstrução das sociedades do pós-guerra. Havia necessidade por práticas psicológicas que contemplassem a destruição causada por esses conflitos, atendendo como agir emergencial a demanda de uma sociedade marcada pelo estilhaçamento das relações humanas. Então, quando eu li essa citação, né, eu fiquei pensando muito, né, no momento que nós nos encontramos e como nós estamos também necessitando, né, de novas intervenções, de novas modalidades, e é um momento dessa abertura, né, para o plantão online ou outros atendimentos, né, online. Sim. E no meio disso tudo, né, Leia, como muitos de nós, né, principalmente aí os profissionais que já estão mais velhos aí, estão tendo que se reinventar, né? Porque o modelo era realmente um modelo clínico, fechadinho, consultório, né? E de repente vem essa pandemia que, querendo ou não, é uma questão de proteção, né? Não só para nós profissionais, mas também para a sociedade como um todo, né? Então, o que a gente... Existe o melhor, o pior? Não, o que dá para ser feito nesse momento
é o atendimento online. É a mesma coisa? Não, gente, não é a mesma coisa, né? Porque tem quem fale, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. É diferente, mas não quer dizer que não possa ser eficaz. Não quer, né? Exatamente. Não quer dizer que não possa ser Uhum, um excelente atendimento, um atendimento de primeira qualidade. Mas é um outro tipo de atendimento e a gente tem que se uhum, preparar para isso, né? Esse é o uhum. ponto. Exatamente. Né? Não é lógico, tem pessoas que preferem um atendimento presencial, né? Assim como hoje as pessoas estão se redescobrindo também, né? Pacientes que Sim. estão fazendo atendimento online e estão dizendo que não querem voltar para o presencial, né? Então a gente tem esse outro caminho. Mas eu acho importante esse panorama histórico para pensar o quanto essa demanda social, né, ou um momento de crise faz com que muitas novidades, muitas situações, né, que antes estavam escondidas ou não tinham uma repercussão aí tão grande, começam a ficar em evidência, né? É o Sim. que está acontecendo com a gente aí na nossa profissão agora. E quantas revoluções culturais, sociais, né, surgiram depois de grandes crises. Tem isso também, Uhum, né, Léa? Acho que essa é uma sim, questão interessante para se pensar. sim. Então, e voltando no aconselhamento psicológico, nós percebemos um crescimento grande, né, entre os anos de 1970 e 80. Aí depois, aqui no Brasil, um intervalo de 80 a 87, ninguém falava muito, e até os serviços que faziam muito aconselhamento também não estavam desenvolvendo, né, tanto. E começou uma transição, né, do aconselhamento que esses serviços antes ofereciam para um plantão psicológico. Em 87, nós temos a primeira sistematização pública sobre o plantão, do professor Dr. Miguel Mahfoud. Só que esse plantão, ele também apresenta algumas características, né? Começa a se diferenciar do aconselhamento, né? Então, antes o aconselhamento tinha um embasamento muito, né, na abordagem centrada na pessoa, e começam a desenvolver trabalhos dentro de um referencial fenomenológico, né? Então, vocês encontram muitos dos textos de plantão dentro desse referencial, porque são os pesquisadores que acabam, né, desenvolvendo um maior número de trabalhos. Mas, gente, não quer dizer que não possa ser desenvolvido em outras abordagens, né? Então, Sim. assim, e o plantão, né, ele começou dessa forma, mas tem essa possibilidade, né, independentemente da abordagem que o profissional vai seguir, né? Mas ele tem essa característica, o plantão, né, de ser uma abertura para urgência e emergência de cada paciente, né? É, e tem dois itens que eu deixei destacado, né, que é onde a gente diferencia até desse tipo de atendimento que nós vamos estar fazendo, já estamos fazendo, né, nesse trabalho voluntário com os brasileiros aí no exterior, é que o plantão ele tem essa característica de que nenhum tipo de agendamento é realizado. Então, o que, que acontece? O serviço oferece um horário, né, semanal aí para atendimento. E os pacientes, eles ligam só para saber quais os horários de plantão, como se fosse um ambulatório de emergência, né? Então, os profissionais estão lá de prontidão, né? Aí você comparece e tem alguém que vai atender naquele horário, né? Nesse projeto, a Ana até mudou o nome porque não foi possível, né, viabilizar Isso, dessa forma, né, Ana? sim. Senão a gente ia ter que ficar 24 horas ligado aí, sem saber, né, Léa, se teria uma demanda naquele horário ou não, né? Isso. Então, por conta disso que eu resolvi fazer essa ponte e tá fazendo esse agendamento de acordo tanto com o horário do cliente, né, que está buscando esse atendimento, Uhum. como do profissional. E aí eu tô fazendo esse cruzamento aí entre esses horários para que possa dar certo.
Que conciliar tudo isso é uma loucura, né? Sim, Até pelo fuso horário e tudo, sim. né? Então, assim, no plantão, né, eles podem procurar, né, e nesses dias aí determinados. Então, nesse projeto que está sendo feito tão diferente. Bom, quanto tempo de sessão no plantão? Esse tempo ele é flexível, né? Dentro desse modelo de trabalho, você não precisa ficar necessariamente 50 minutos. Então, você pode fazer uma sessão um pouco mais curta, mas também, dependendo da necessidade, se tiver uma emergência, se você precisar entrar em contato com outro profissional, entrar em contato com um familiar, às vezes você passa esse tempo de atendimento também. Quer perguntar, Ana? Não. E é exatamente isso, está sendo bem frisado, né, Leia? Cada um aí vai determinar o tempo de acordo com esse início, meio e fim da sessão, né? O que a gente espera é que realmente no final da sessão o cliente esteja melhor do que entrou, esteja reconhecendo os próprios recursos, comece a perceber, né, na rede dele que existe a possibilidade de apoio, né, Lé? Então esse é o nosso papel muito claro aí dentro, né, desse atendimento. Sim. O que tem que ter sempre em mente é que o plantonista, ele é uma pessoa disposta à escuta, né? Então, no momento aí emergencial, cada um com a sua emergência, né? Que eu vou até falar um pouquinho sobre isso, mas tem que ser alguém com essa disposição, essa disponibilidade, né? À escuta. Né? Bom, então quando se pensa no plantão, você vai receber essa pessoa, então no momento que é da urgência ou emergência, né, de cada um, não vai ser necessário uma queixa explícita, então por mais que esteja relacionado, né, à situação da pandemia, ao Covid, até num primeiro contato, ninguém sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Sim. Pode ser que seja uma queixa, né, que não esteja tão diretamente assim relacionado, mas é alguém que está lá fora, que está pedindo esse socorro. Então, a nossa disponibilidade é ouvir, né? Aí o profissional vai poder direcionar e ver se é um caso que necessita de uma psicoterapia, encaminhar, ou se é uma outra questão que você faz uma orientação e também, né, pode ser, né, resolvido. Sim. Bom, agora, uma das características, né, que eu vejo que acaba se adaptando muito a esse projeto é ser um único encontro. Então, o plantão ele tem esse objetivo de um único encontro que você pode até agendar um retorno ou não. Tem serviços que colocam para o paciente que as portas estão abertas, né? Eu faço isso também, as portas estão abertas, mas não necessariamente vai ser o mesmo profissional que quando o paciente retornar vai atender, né? Porque o objetivo é esse único encontro, né? Eu até tenho como conduta, devido filas de espera, né? E uma forma de oferecer um pouco mais de apoio, às vezes marcar um retorno a mais com aquele mesmo profissional. Mas tem que ter sempre em mente que um dos objetivos é esse, né? É um único encontro. Acho importante aqui também a gente frisar, né, Leia, que no nosso projeto a gente também deixou definido que é um único encontro, podendo se estender até no máximo 3 encontros, né? No máximo. Então, todo e qualquer acordo que for feito com esse paciente dentro desse projeto, aí no máximo 3 sessões. Encerrou 3 sessões. Tem necessidade de um encaminhamento para psicoterapia? Nós devemos fazer essa orientação, né, para que esse cliente busque por uma psicoterapia, ou se for o caso, busque por um serviço de saúde mental local, né? E, inclusive, podendo, caso haja aí o vínculo, né, e o desejo da dupla em manter um atendimento psicoterápico, pode sim ser realizado, desde que fique muito claro que tem que ser um contrato à parte,
totalmente desvinculado desse projeto. Porque de repente você tá assim, você atende uma vez, você atende duas, não, é com você que eu quero fazer, Leia, não quero ir com outro psicólogo, é com você que eu quero fazer. Aí vai depender do acordo que vocês fizerem. Mas assim, é fundamental, desvinculem desse projeto, porque esse projeto não tem uma característica, né, onde envolva dinheiro. É um projeto totalmente voluntário. Acho importante fazer essa Isso. colocação, né, Leia? Sem dúvida, Ana. É importante deixar isso claro, porque é um novo contrato. É um Né? novo É contrato. é o mesmo profissional, mas é um novo contrato. Né? Deixar isso Exatamente. bem claro. Porque aí você vai ter que combinar valor, né? Sim, Então sim. já sai da proposta desse trabalho voluntário. Bom, eu falei que nós atendemos no plantão a pessoa na sua, né, emergência ou urgência. Então, eu vou definir o que significa emergência. Então, nós temos esse conceito que é abrangente de situações de emergência que você, né, usa na medicina, na saúde mental, mas tem também algumas situações que nós consideramos como a emergência do paciente para um atendimento psicológico no plantão. Então, o que vocês já conhecem, né, como emergência, nós temos as situações de risco iminente, né? Então, o paciente que está com uma ideação suicida, ou se ele está com um surto, né? Que a Jéssica, psiquiatra, né? A Jéssica vai falar também com o grupo, que eu acho que vai ser muito válido, né? Ajudar muito, né? Nós, Com psicólogos, certeza. nessa situação. Mas, então, assim, nós consideramos no plantão esse tipo de emergência, claro, mas também no plantão é considerado como emergência o sofrimento existencial, né, do paciente. Então, o que ele traz naquele momento? Né? Às vezes a angústia dele é o emprego que ele perdeu, né? A gente não sabe o que ele vai, né, trazer, mas é a emergência que ele traz. Às vezes é um sofrimento, é uma crise existencial, mas é aquilo que move a pessoa a procurar o atendimento. Né? A aflição que ele sente pelas escolhas que ele deveria fazer, o sofrimento pelas suas perdas, né? Nesse momento aí da Covid, quantas pessoas que estão passando por lutos, né? Estão perdendo entes queridos, e perdas que eu falo, gente, é de diversas ordens, né? Não é só o luto, né? É tudo, é não conseguir às vezes retornar ao seu país, é não conseguir, Perder o né? emprego, perder, né? Uma Exatamente. condição que tinha e que não Uhum. se sabe lá quando vai ser possível ou se vai ser possível, né, Leia? Uhum. Então, e essas pessoas geralmente ligam, né, no momento da sua emergência, né, que eu até comentei com a Ana, né, que recebeu uma ligação, né, e a pessoa, né, parecia que ela queria, assim, naquele momento, né, que alguém tivesse de prontidão para oferecer essa escuta. Bom, em relação à urgência no plantão, né, nós consideramos também a definição, né, geral de urgência, que seriam situações que precisam de um tratamento, de um atendimento rápido, mas que não tem um risco iminente. Né? Então, são situações que você vê, de repente, um quadro depressivo já arrastado, que a pessoa ela vai precisar, né, de um atendimento, até um encaminhamento, por exemplo, mas não é algo, né, de risco, né, que você não precisa, você pode esperar amanhã, você pode ir fazer um encaminhamento e aguardar. E a gente considera a urgência do plantão também aquela demanda que não é só a demanda trazida, né, aquela queixa inicial, mas é a demanda revelada, que às vezes naquele atendimento a pessoa ela consegue, né, se apropriar do que está ocorrendo com ela e ela traz, né, que existe uma outra situação aí que a gente pode considerar como uma urgência. Né?
Fica claro, Ana? Fica bem claro, Lé. Não, tá tranquilo, tá bem claro. Bom, então qual que é o papel do plantonista, né? Ele vai ser um facilitador, né, dessa comunicação. Ele exige uma disposição, né, para atender essa demanda, que é uma demanda imprevisível, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né, nesse atendimento. É importante lançar-se na perspectiva do paciente que vai contar essa história, né, que traz essa queixa. E para isso, gente, eu sempre falo, a gente fala muito isso na fenomenologia, né? A importância de fazer a suspensão dos nossos pressupostos, preconceitos, né? E aguardar o que se mostra, né? É porque é ele que vai trazer para a gente aquilo que é importante. Porque às vezes a gente cria aquela expectativa de que alguma coisa, né, ele está passando, né, por estar fora, mas não, a gente não sabe nada sobre ele. Quem sabe é ele mesmo, né? E então você vai ajudar a clarificar essa busca. Então, o que ele está apresentando nesse momento? Você é um facilitador, você vai ajudar nessa clarificação. Então, possibilitar uma percepção mais ampla, né, dessa situação apresentada e ajudar o paciente a reconfigurar a sua fala, né, e queixa. Com isso, só de você oferecer a escuta e de você facilitar essa comunicação, buscando a clarificação daquilo que ele busca, né, muitas vezes ele se apropria dessa situação, né, e consegue, né, Encontrar ter os um outro próprios olhar. recursos, né, olhar para Sim, os próprios recursos, né, Leia? sim, exatamente. Então, o encontro, né, do plantonista e cliente, ele vai ser único a cada vez, né? Você pode até marcar um retorno, mas é um encontro único a cada vez. Eu coloquei esse pode, gente, porque nesse encontro a gente não sabe o que vai acontecer, né? É só nesse encontro que se desvela, né, todo esse conteúdo aí, essas possibilidades ou não. Então, você pode ajudar a ressignificar esse seu estar no mundo, né, com os outros, né, como essa pessoa também tem se relacionado. Você pode ajudar a perceber as suas dificuldades. Você pode clarear também que tipo de recurso é interessante também para ele, porque quem vai buscar esses recursos é ele, não é você. É a partir daquilo que ele traz, aquilo que faz sentido para ele, que é significativo, que você trabalha como possibilidades, né? Então, eu sempre coloco isso, gente, porque nós temos várias cartilhas, que agora nessa pandemia, né, nós encontramos muitas cartilhas e orientações. O que você deve fazer na quarentena, como você deve enfrentar essa situação de isolamento. E eu fico com o pé atrás também, muitas dessas orientações. Eu acho que todo mundo tem ótimas intenções, é tudo muito bem-vindo, mas nós precisamos prestar atenção o que faz sentido para a pessoa, né? Porque isso se perde, né? Não é porque você gosta de comédia que vai ser interessante para outra pessoa, né? Uhum. E até isso, às vezes, a gente ouve na mídia, né? O pessoal fala, não, então faz exercício, dê bastante risada que vai liberar endorfina. Vai liberar sim, né? Mas se a pessoa não gosta, Ou se a né? pessoa... Aham, sim. Não é que nem a Ana, que você coloca a Ana na bike, dá muito certo, né, Ana? Ai, deixa eu contar que acho que eles não sabem dessa história da bike, né? Agora que você me colocou aí no fogo, né? Eu gosto de pedalar. Eu sou aqui do interior, sabe, gente? Em Botucatu, na Leia. Tem muitas montanhas. E eu pedalo, e eu faço parte de um grupo de pedal chamado Meninas da Cuesta. Então, assim, é bem bacana. São quase 100 mulheres nesse grupo. Muito interessante. E agora, nessa questão da pandemia, fica todo mundo, né? E agora, o que vamos fazer? O que vamos fazer? E, por sorte, eu tenho uma spinning na minha casa. Aquelas bicicletas de academia.
Aí eu decidi que eu ia montar um canal no YouTube e passar mensagens para os meus amigos ciclistas. E enfim, tá lá. Se alguém quiser acompanhar, Psico na Bike. São vídeos curtinhos, mas dando dicas e conversando, né, sobre essa questão desse momento que a gente está vivendo. É, então, mas essa é uma questão muito importante quando a gente pensa em trabalhar com os recursos, é a pessoa que vai estar mostrando, né, o que faz Sim, sentido a ela, né? Senão você começa a impor algo, né, que não vai ser terapêutico, né, que não exatamente. vai fazer o mínimo sentido para a pessoa, né? Então, nesse período também eles estão liberando os museus, né? Assim, o tour virtual nos Sim. museus, né? Eu adoro museus, né? Eu já fiz alguns desses tours aí. Mas outro dia eu ouvi de uma pessoa falando assim, nossa, mas quer me irritar é falar para visitar um museu, né? Então, assim, Olha, mas ainda dentro desse assunto, né, Leia? Teve amiga minha que falou assim: você tá maluca? O que você fica lá pedalando? Você quer me irritar? Me coloca em cima de uma bicicleta para pedalar. Pronto, né? Não tem o então, certo absoluto, né, Leia? Não existe isso, né? Não exatamente. existe a comédia, quer dizer, siga isso que vai dar certo, uma receitinha de bolo. Não, não existe, né? Isso. E é nesse encontro, né, que você vislumbra as possibilidades, né? Sim, Não pode ser nada seu. Bom, bom, então quando você encerra, né, um atendimento, né, dentro do plantão, você caminha para que o cliente se aproprie dessa busca, né? Ele tem que estar implicado na responsabilidade também de decidir junto ao plantonista como encaminhar, né, o seu processo. Então, é o que eu falei inicialmente, o quanto ele vai conseguir, né, se lançar nessa responsabilidade vai depender muito, né, dos próprios recursos, né, daquilo que está ativo na pessoa, né, que você não sabe, né, o que ele vai, né, mostrar, o quanto ele é resiliente, né? sim. Então, tudo isso tem que ser observado, né, e dentro das possibilidades da pessoa. Então, ela que vai estar mostrando. Então, o que define esse encerramento vai ser esse esclarecimento da demanda, né? E, gente, é muito importante, por mais que seja um único encontro, observar situações de risco e a necessidade de uma avaliação psiquiátrica. Que eu falo sempre que a gente tem que perguntar, né? Tem coisas que não aparecem numa primeira conversa e você tem que ter aquele feeling, mas também tem que conhecer psicopatologia, você também tem que, né, aprender a conduzir o atendimento para que possa ser identificada uma situação dessa. Imagina atender alguém do outro lado do mundo, Sim, né? E que suporte você tem, né? Identificando uma situação dessa, né, que aí a doutora Jéssica vai falar com a gente, né, também, né, sim. sobre essa possibilidade aí de encaminhamento, o que fazer quando identificamos, né, também essa demanda no exterior, mas é uma pessoa que ela vai precisar, né, de uma rede de apoio e a Sim. gente também buscar um atendimento aí que dentro das possibilidades dela, né? Acho que vale um parênteses aqui, né, Leia? Que numa situação como essa, que a gente consideraria aí uma situação de emergência, né? Tentar saber quem são, se tem uma pessoa que ela confia, né? Que ela poderia, de repente, passar um contato para vocês, né? Vamos supor, Uhum, olha, uma ideação suicida. É uma situação em que vale você pedir o telefone de um terceiro, né? Tentar conhecer um pouco sobre o atendimento de saúde mental local, orientar, escrever no final do atendimento em mensagem para essa pessoa que você está fazendo essas orientações, né? Olha, conforme uhum, conversamos no nosso encontro, na nossa sessão, é uhum. fundamental que você procure pelo serviço local de psiquiatria, né? Enfim, você fazer essas orientações que estariam documentando, mas também ajudando essa pessoa a reconhecer essa rede, né? Familiar ou uma rede social,
aonde ela possa. A gente sabe que tem essa questão do Covid, onde as pessoas não podem se encontrar pessoalmente, né? Mas elas podem se encontrar virtualmente e podem se apoiar, né? E fica como uma dica também, né, Leia? A própria Exatamente. embaixada, né? A própria embaixada pode servir aí como essa rede, entendeu? É uma outra opção. Lembrando que o atendimento online, ele obedece, né, todas as exigências do Conselho Federal de Psicologia, né, regional, e a gente precisa, né, documentar tudo isso, né? Sim. Tanto os registros desses atendimentos, quanto, né, documentar que você tomou, né, também As providências devidas em relação a isso. providências, né? Sim. Isso. Que foto linda! Então, Ana, você sabe que Adorei. eu lembrei de você? Eu falei assim, a Ana Lembra? vai gostar dessa foto. Amei, amei, amiga. Amei. Mas Linda. eu coloquei essa foto, né, antes né, que eu já estou assim, finalizando essa discussão, mas que para falar de uma metáfora do plantão, que é uma metáfora que eu gosto muito, né, que nós falamos que plantão imagina uma planta grande, plantão como uma planta grande, uma planta que vai oferecer uma sombra, né? Então imagina você depois de uma caminhada, um dia exaustivo, no sol quente, e que você possa parar debaixo de uma árvore, né, numa sombra por alguns instantes, para fazer uma pausa e para olhar para a vida, né? Para que você possa repensar e seguir a sua caminhada até a Seguir em próxima frente. sombra. Que lindo Né? isso. Que lindo isso, Leia. Acabei de lembrar de uma situação aqui. Já fica uma dica aí também para quem quiser. Eu fiz o Caminho do Sol em 2017. Para quem não sabe, o Caminho do Sol, ele sai de Santana do Parnaíba e vai até Águas de São Pedro. São 11 dias de caminhada e é um preparatório aí para o Caminho de Santiago, né? São 241 quilômetros caminhados. E em um desses dias, lembrando dessa questão da árvore, aí a gente realmente se deparou, o grupo se deparou com uma árvore maravilhosa, uma sombra, tudo de bom. E, gente, eu não aguentava mais andar, eu não aguentava dar mais um passo. Aquele dia, assim, eu lembro que eu parei e eu comecei a chorar embaixo daquela árvore, porque eu não aguentava mais, assim, eu estava no meu limite. E aí, uma das pessoas do meu grupo, o Satinho, querido, assim, né? Pensa num japonesinho com quase 70 anos que caminhava muito. Eu tirei meu sapato, você imagina a situação, tirar o sapato depois de caminhar quilômetros e quilômetros e quilômetros. Satinho japonês, sabia de massagem nos pés, foi lá, fez uma massagem no meu pé, né? E aonde eu consegui ter forças, né, para continuar a minha caminhada. E tinha também o fator estressante, que naquele caso era a mulher que morava na frente dessa árvore maravilhosa que a gente estava tendo, essa sombra, ela fala, e aí, vocês encontraram algum serzinho rastejante por aí? Porque essa fazenda é considerado o ninho das serpentes. Pronto, bastou. Tinha o fator estressante que me colocava para frente, mas tinha também esse acolhimento, esse suporte, né? A massagem. Vamos pensar, o psicólogo aí, né, podendo realmente ajudar, né, Leia? No sentido da massagem, do dar esse suporte, do contar para o outro que é possível, de contar para o outro, vamos lá, eu tô junto com você, vamos em frente, vamos seguir em frente. Que lindo isso, Léa, gostei. É essa pausa, né? Essa Essa parada. Então, pausa, essa parada, essa parada. eu fico pensando assim, o que nós podemos fazer em um único encontro, né, Ana? Sim. E um único encontro, só de você possibilitar uma escuta acolhedora, né, e ajudar e facilitar para que a pessoa possa pensar, né, em algumas possibilidades, né, possibilidades dentro da realidade, né, dela. E então é essa pausa, né, que eu acho que na verdade é uma sombra, né? É uma Como sombra. você falou, como foi
revigorante, restaurador, Sim. sem contar essa sombra depois da sua caminhada, né, Ana? E foi muito melhor porque eu estava acompanhada, né? E com esse suporte todo. Sim. Então, assim, para a gente encerrar, né, eu coloco que o plantão é um espaço que acolhe o sentir e possibilita a sua expressão, sendo, além disso, um espaço afetivo que pode servir de um novo chão, de um novo ponto de partida. Que lindo. Gente, então, muito obrigada, Ana, por me ouvir. Ah, Leia, que especial. Eu que agradeço super essa parceria, agradeço super essa aula linda que você nos apresentou. Tenho certeza que veio para somar, né? Algumas pessoas, inclusive, que entraram aqui, eles fizeram estágio em plantão psicológico, tá? Não na sua Legal. faculdade, mas em outras faculdades que eu sei que tem um grupo aqui de Botucatu e da região. Enfim, eu acho que não só eles, mas com certeza eles vão se identificar muito com tudo isso, porque passaram um ano inteiro fazendo esse tipo de atendimento, né? Então, fica aí como meu agradecimento. Muito obrigada mesmo, Leia, e que possamos seguir juntas aí por muitas e muitas aventuras vida fora, né? Porque a vida certamente é uma Sim. aventura, né? Vamos juntas aí. Pode contar Obrigada. comigo, Ana. Parceria, parceria. Mas é um imenso prazer estar aqui, Ana, Um fazendo beijo. parte desse projeto. Um beijo. Um beijo, querida. Tchau, Ana. Tchau, tchau. Até daqui a Tchau. pouco. Até.